algum bocado, ou a placa que está em sítio incerto, não há dúvidas nenhumas que são umas peças que eu considero fundamentais para a história de Ramalho Ortigão no Porto e que, efetivamente, nos 100 anos do seu nascimento, foi descerrado. Assim como foi descerrado nesse mesmo dia uma placa na rua Ramalho Ortigão, no Porto, também com grande festejo e da qual também tenho documentação. Sobre este assunto, eu tenho feito uns escritos que têm sido no Tripeiro, e no Tripeiro de maio do ano passado eu deixei uma ideia. A ideia não é minha originalmente, a ideia é do Sr. Torella Pacheco, que é pegar-se na estátua de Ramalho Ortigão, que está na Cordoaria, que sinceramente Ramalho Ortigão e a Cordoaria não têm nada a ver um com o outro. Pronto, está lá, devem ter achado na altura que era um sítio interessante para o colocar e puseram-na lá, era pegarem nela e trazerem-na para o molho. Isto é a situação que eu lhe falei há bocado e espero que seja como Presidente para o ano, nos 100 anos do falecimento de Ramalho e pegando na situação da flor granítica, consiga convencer o Sr. Rui Moreira a trazer a estátua para o sítio onde ela deveria estar. Muito obrigado. Nesta caminhada que nós iremos falar, eu sou um grande defensor da pesquisa das efemérides, porque são sempre pretextos para nós falarmos e voltarmos. Para o ano que vem, temos os 190 anos do Caminho Castelo Branco, como nos disse. Temos os 170 anos do nascimento do Essa. E temos os 100 anos da morte do Ramalho Ortigão. Portanto, pelo menos estes três, para não falar no Bocage, mas para nós aqui, para nós, tem interesse o Ramalho, o Essa e o Camilo. Fazem anos para o ano que vem, 190, 170 e 160. Muito obrigado. Desculpa. Eu peço só mais uns minutinhos. Venho o Sr. Presidente da União de Freguesia dizer umas palavrinhas. Isto é um projeto interessantíssimo e eu não posso deixar de dizer nesta altura, não vou entrar muito aqui na provocação do Sr. Engenheiro, porque eu pode ser considerado juiz em causa própria. O Ramalho Ortigão era meu tio trisavô. Se um dia eu tomo a liberdade de o passar para o molho, e se ele desaparece, de certeza que vão à minha casa ver se ele não estará lá, tal como aconteceu com a placa. Por isso vou ter que ser muito cuidadoso nesta matéria, mas, prometo, pelo menos, algum empenho para colocar realmente, e penso que pertinente, provavelmente, a sua sugestão de colocar no local onde, pelo menos, lhe dirá muito mais do que, provavelmente, a cordoaria. Para quem não sabe, eu licenciei-me em História e continuo a considerar, e por isso foi desde o início, acarinhada esta iniciativa, que continuo a considerar que a História, a Cultura e a Educação são pilares fundamentais de uma sociedade. Uma sociedade que nós queremos que seja melhor, que seja mais participativa e que seja mais inclusiva. E não vamos deixar de privilegiar estes eixos. Obviamente que a diversão e a alegria, até como o Ramalho falou em tempos, é muito importante, a alegria é muito importante na civilização. Ele disse qualquer coisa como com alegria não há amor nem sentimento, qualquer coisa deste género, não me recordo assim com precisão, mas foi uma das citações que ele teve. E realmente há espaço para tudo, mas há espaço sobretudo para as pessoas preservarem a história, terem respeito pela história. É um lugar comum dizer que uma civilização que não valoriza o seu passado não tem futuro. Eu continuo a achar exatamente isso. Acho que a história me ensinou muito, ensinou-me sobretudo a respeitar muitas pessoas, a respeitar o passado e tentar compreender aquilo que sou.
Tive o privilégio também de, por iniciativa da Câmara Nacional do Porto, ano passado, tirar um curso de História do Porto que vos posso, enfim, confidenciar, que me ensinou muito daquilo que nós somos. Nós realmente somos diferentes, não somos melhores nem piores, somos diferentes. E realmente é um orgulho ter tido realmente os antepassados que nós tivemos e eu poder fazer parte hoje em dia desse legado, enfim, desse esforço que fizeram os nossos antepassados. Depois a cultura penso que é um pouco visível, sempre nos caracterizou. Está aqui o Sr. Vereador da Cultura e nós penso que temos visto o que é que tem sido o trabalho. Também a doutora Maria Lacerda tem sido incansável nas iniciativas que tem levado a efeito nesta área. Mas isto não se faz sozinho. Quer dizer, nós podemos pensar nos projetos, mas isto faz parte da inclusão de várias instituições da cidade e particularmente aqui da Foz. A Quadrante tem sido particularmente ativa nestas matérias, mas o Progresso da Foz e outras instituições. Nós temos o privilégio, no momento em que a cidade assiste a algum abandono de coletividades, quer na área cultural e também na parte desportiva, nós temos o privilégio de ter na nossa União de Freguesias coletividades fantásticas que conseguem manter, eu diria, enfim, para ser mais preciso, se calhar há 100 anos, ou pelo menos há mais de 80 anos, um cortejo singular do país e da Europa, chamado cortejo de trás de papel, nada igual, e deve-se a essas instituições, não se deve a mais ninguém, porque elas se mantêm e mantêm isto vivo. E devem-se também a outras, enfim, a outras coletividades, sobretudo desportivas, que hoje em dia, todas juntas, já têm cerca de, se não me falha a memória, 700, 800 jovens a praticar desporto regularmente e com bons resultados. Por isso, nós realmente somos uns privilegiados, nesta zona, na zona ocidental do Porto, de ter este tipo de vitalidade. E por isso, obviamente, que aquilo que nós devemos fazer, o que é lógico fazer, era sermos inclusivos, chamá-los, aceitar sugestões, acarinhar, e no fundo isto é o resultado desse tipo de política que nós vamos querer seguir, ou seja, estamos abertos a tudo, não temos preconceito de espécie alguma, quer seja ele religioso, político, cultural, enfim, aquilo que nos parece que é viável, assim faremos. E tentaremos ser exatamente inclusivos, e inclusivos também em termos geográficos. Realmente a Foz tem esta vitalidade, mas não quer dizer que as coisas não possam ser espalhadas e deverão ser, de certeza absoluta, a todas as 3 freguesias que nós, eu pelo menos pessoalmente, tenho orgulho de representar. Por último, a educação. Eu tenho desafiado muito o meu executivo que nós temos que fazer qualquer coisa para os professores. Não me canso de dizer, vou continuar a lutar para que, ou a nível da União de Freguesias ou da cidade, exista um momento. Eu sei que, por exemplo, a Associação de Pais do Francisco Torrinha já realiza alguma coisa nessa matéria, mas nós devemos elogiar realmente uma classe que tem sido perseguida e que é fundamental na sociedade portuguesa, porque realmente ocupa um espaço muito importante naquilo que é o futuro do país, naquilo que são os nossos jovens. Por isso, no fundo, eu tenho feito esse desafio. O nosso Presidente da Assembleia de Freguesia é subdiretor do Grupamento de Escolas Manuel de Oliveira, que pertence à nossa União de Freguesias, e tenho feito esse desafio. Nós temos outros agrupamentos, nomeadamente o agrupamento de Garcia de Horta, temos a Universidade Católica, temos o CLIB, temos o British School, enfim, temos uma série de instituições fortíssimas na área da educação, e penso que também está a chegar o momento de nós, nessa vertente, neste trio que constitui uma sociedade de futuro, que nós queremos que seja um bocadinho diferente, e o diferente para melhor. Enfim, e eu penso que a questão da cultura e a questão da história são fundamentais. Nós devemos conhecer quem somos. Não foi por acaso que o nosso projeto Trajetórias, que é uma espécie de um ATL sénior, está exatamente a preocupar-se em dar, no fundo, a história da cidade do Porto, para as pessoas perceberem onde é que isto tudo começou, para realmente perceber porque é que há coisas que só podiam ter acontecido no Porto. Muito obrigado. Convido-vos agora para um Foz de Honra. Muito obrigado.